Boa, pessoal do segundo ano, vamos mais uma aulinha de física aí para que a gente compreenda uma coisa interessante. Na aula passada, né, se você vem acompanhando as sequências das aulas gravadas aí, na aula passada a gente começou a falar sobre dilatação. E eu falei da dilatação, chamada de dilatação, né, linear. Então, o que é uma dilatação? Uma dilatação é quando um corpo ele sofre uma influência da temperatura, do aquecimento, suas moléculas se agitam e ele se expande. Por que ele se expande? Porque eu aumento o grau de agitação molecular. As moléculas vão ficar mais agitadas. Então, se elas ficam mais agitadas, consequentemente, né, se elas estão mais agitadas, consequentemente, elas vão se afastar mais. Então, é comum que isso dilate. E essas coisas são fundamentais, por exemplo, quando a gente trabalha na engenharia. Então, a gente dimensiona, por exemplo, uma ponte. Quem é que nunca observou que uma ponte você tem a junção, a ligação entre duas extremidades do asfalto? O que acontece? Quando a gente pega uma ponte, por exemplo, onde encosta no concreto, o concreto ele pode dilatar, ele encosta na parte do asfalto e você vê que essa junção ela precisa ter materiais que consigam suportar essa dilatação. Porque caso contrário, você vai ter isso aqui, ó, vai levantar. Então, quando você levanta, você pode ter a ruptura da estrutura. Então, quando o engenheiro projeta, dimensiona algo, ele precisa compreender um pouco disso. E você diz assim, como é que ele vai saber essas dilatações? Existem tabelas das substâncias químicas, né, que são utilizadas na construção ou, de um modo geral, no nosso dia a dia, e elas têm coeficientes que foram calculados no laboratório e são disponibilizados em forma de tabela. Então, quando você pega porcelanato, concreto, a areia, vidro, ferro, alumínio, cobre, ouro, tudo tem dilatação. Sílica, né? Os componentes eletrônicos, por exemplo, eles podem dilatar? Pode, sem problema nenhum. Então, eu vou compartilhar aqui o material para que a gente converse um pouquinho hoje sobre essa parte muito importante que sempre é cobrado, e o aluno, às vezes, ele fica muito preocupado, né, com cálculo, com aquilo, porque física é difícil por causa do cálculo, mas a gente tem que entender isso. A gente tem, e vamos falar hoje, sobre dilatação superficial e volumétrica. Na aula passada, a gente conversou sobre a dilatação, ó, nesse caso aqui, linear. Tá? Então, a gente observou que eles podem se dilatar, né? Então, a gente tem essa variação aqui no comprimento, tá? A gente pode ter uma dilatação que a gente chama de dilatação linear. Isso a gente estudou na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre essa parte linear. Hoje a gente vai falar de duas coisas: a dilatação superficial e a dilatação volumétrica, né? Eu vou trabalhar as duas praticamente que paralelo, tá? O que acontece com a dilatação superficial? Por exemplo, ó, eu tenho aqui uma substânciazinha que está na forma de superfície, tipo uma chapa. Tá? Então, eu tenho aqui uma chapa, por exemplo, que eu vou chamar aqui de A0. Tá? Então, aqui eu tenho uma temperatura aqui inicial. Então, o que acontece? Geralmente, isso vai ser submetido ao aquecimento. Então, eu vou aumentar aqui a temperatura, tá? Então, quando a gente aumenta a temperatura dessa chapa, por exemplo, essa chapa ela vai fazer o quê? Ela vai se dilatar, porque as moléculas, então, ela tem aqui um tamanhozinho normal dela. E o que vai acontecer? Ela vai aumentar aqui a sua superfície, ó. Então, ela vai se dilatar. Então, essa parte aqui que eu vou fazer aqui até de vermelho, ó, é a parte que dilatou aí dessa superfície. Então, a gente tem superfícies que conseguem dilatar. Então, isso a gente chama de dilatação superficial. Então, eu vou ter aqui agora, essa chapazinha aqui, né? Essa dilatação, eu vou chamar essa dilatação de A, que seria, na verdade, a área que dilatou. Quem seria essa área que dilatou? É a área inicial, mais a variação aí do que foi dilatado, tá? Então, matematicamente, eu tenho isso daqui. Então, eu posso calcular essa variação, por exemplo, essa variação que a gente chama aqui de delta, né? Essa variação da área, né? Eu estou calculando aí que aumentou essa área. Posso. É só você multiplicar aí, ó, pegar o coeficiente linear da substância que você está analisando. Ah, vamos supor que seja alumínio, então você vai pegar o coeficiente da substância. Vamos supor que você pega aqui uma substância X que tem um coeficiente, sei lá, linear, em torno de 2 vezes 10 a menos 8, por exemplo, graus Celsius.
Então, isso é tabelado, você não decora, está lá na tabela, você vai, pega e usa isso daí, e multiplica aqui, ó, diretamente pela comprimento inicial, que era o original, vezes a variaçãozinha aqui da temperatura, tá? Do mesmo jeito, pessoal, do mesmo jeito, da mesma forma, isso aqui seria a nossa expressão matemática, tá? Então, eu posso calcular aqui quanto de área variou, que seria justamente esse espaço em vermelho aqui, posso, sem problema. É só multiplicar o coeficiente de dilatação superficial, que é dado, vezes aí o comprimento inicial daquela chapa, vezes a variação da temperatura. Ah, passou de 10 para 20 graus, então vezes 10 graus Celsius. E a gente tem a dilatação aqui, que essa dilatação ela é dada geralmente em metro, tá? E essa dilatação aqui é para cada grau Celsius que você... Né? Isso aqui é por grau Celsius, ou seja, cada grau Celsius vai ter aí 2 vezes 10 a menos 8 milímetros ou metro, mas geralmente a gente trabalha aí metro, tá? Então a gente tem aqui a área que é dada em metro e a temperatura que é dada em graus Celsius. E se você quiser saber aqui o volume, aí o volumétrico a gente vai raciocinar da seguinte maneira. Então eu tenho um cubozinho aqui, ó, aí eu estou trabalhando agora com volume, tá? Eu tenho um volumezinho, ó. Nesse caso, esse cubo aqui, eu vou chamar ele aqui de volume inicial, tá? E aqui eu vou ter também uma temperatura inicial. O que, que a gente vai fazer com esse cubo? A gente também pode aumentar aí a temperatura. É uma das coisas que a gente mais fica susceptível na física, é quando a gente tem aí variações de temperatura, por exemplo. Tá? Então, a temperatura ela pode aumentar, ela pode diminuir. E nesse caso aqui, aumentou a temperatura, o que, que acontece? A gente tem aqui o cubo, tá? Vou fazer ele com a mesma coisinha aqui para ficar mais fácil de ilustrar. A gente tem o mesmo cubinho aqui, ó. Só que agora esse cubo, ele sofreu o quê? Ó, vou fazer aqui, para tentar representar aqui a dilatação. Esse cubo, ele sofreu aí uma alteração no seu tamanho. Aí você diz, por que, que ele sofreu essa alteração? Porque as moléculas permitiram que ele tivesse essa agitação. Então, eu vou chamar isso aqui de V, e, consequentemente, eu vou ter isso aqui de tetra, que seria a variação da temperatura. Então, o cubo, na verdade, ele vai aumentar de tamanho. Então, do mesmo jeito, eu posso calcular a variação de volume, posso. Aqui a gente calcula a variação de área, né? A gente calcula agora a variação de volume, aí a gente vai mudar a constantezinha aqui, o coeficiente, a gente vai chamar ele agora de gama, tá? Ou Y, como vocês queiram trabalhar aqui. Vou multiplicar pelo volume inicial, do mesmo jeitinho pela, ó, variação de temperatura, tá? Qual é a característica que a gente vai observar aqui, ó? Que se você observar, quem seria o coeficiente beta? É 2 vezes o coeficiente alfa, ou seja, linear. Quem seria gama? É 3 vezes o coeficiente linear. Aqui, porque você vê, quando a gente trabalha o L, por exemplo, a variação do comprimento, de um modo geral, a gente trabalha aqui o metro. Quando a gente trabalha a variação da área, a gente trabalha o metro quadrado. Quando a gente trabalha a variação aqui do volume, a gente trabalha o metro cúbico. Por isso que você multiplica aqui por 2 e multiplica aqui por 3. Então, isso é muito importante na hora de se trabalhar essa parte aí. Então, em resumo, tá, o que foi que a gente estudou aí de dilatação? Vamos fazer um resumozinho aqui, tá? Em resumo, a gente estudou o que de dilatação? Então, vamos falar um pouquinho aqui disso aqui. Então, a gente observou que a dilatação, tá? Vou fazer um resumozinho aqui, tá? A dilatação nada menos é do que você pegar aqui, né, uma substância. Então, você pega essa substância, fornece nessa substância aqui temperatura e, consequentemente, essa substância, ela pode o quê, ó? Variar, tá? Então, ela pode sofrer aí uma dilatação. E ela pode sofrer 3 tipos de dilatação. Linear, que é quando você, por exemplo, pega uma superfície linear, muito comum com barras, né? Ela pode sofrer uma dilatação superficial, tá? Que seria, na verdade, a gente trabalhar com substâncias aqui, ó, planas, né? E a gente pode ter ainda
uma dilatação volumétrica, tá? Que aí, nesse caso, a gente está trabalhando aqui com volumes, né? Então, a gente pega aqui substâncias que vão ter aí um volumezinho aí alterado, né? E aí, cada mecanismo desse tem a sua equação. Então, aqui eu vou calcular a variação linear, letra L, a variação da área, que é superficial, e a variação volumétrica, o V. Tá? Então, a gente tem aí essas três expressões matemáticas. Tá? Como seriam essas expressões matemáticas? Bem simples, ó, é tudo igual. Ó. A variação seria alfa, que é o coeficiente de dilatação da substância. Nesse caso aqui, a gente vai multiplicar pelo comprimento inicial vezes a variação da temperatura. Do mesmo jeito a área, só que agora a gente vai mudar a letrinha. É a área agora. Aí seria beta vezes quem? A área inicial vezes a variação da temperatura. Quem seria a volumétrica? A gente chama agora de ΔV. Que aí, nesse caso, seria gama vezes quem? A variação, né? Vezes o volume inicial vezes a variação aí da temperatura. Como observação, a gente observa o seguinte, que a gente vai ter o coeficiente A, né? Que aqui seria o coeficiente de dilatação. E aí a gente tem que ter um cuidado, porque o beta seria 2 vezes o valor de alfa e o gama seria 3 vezes o valor de alfa. Então, se você souber o valor de alfa, você sabe o valor do beta e o valor do gama. É só multiplicar 3 vezes esse valor. Então, a gente consegue aí fazer cálculos, etc. E tal. Então, se eu quiser calcular aqui, nesse caso, a variação, por exemplo, a dilatação aí, né? Quanto variou dessa dilatação linear, é só multiplicar. Você faz uma multiplicação. Pega o valor que é dado no problema, multiplica pelo comprimento inicial e multiplica aí pela variação de temperatura, tá? Ah, passou de 10 graus para 15 graus, então variou 5 graus, então multiplica por 5 e assim sucessivamente, tá? Do mesmo jeito, você calcula aqui para dilatação superficial, bem como para a volumétrica, tá? Então, é muito comum que, às vezes, a gente seja submetido no vestibular a situações, por exemplo, normais, como engenharia, né? Como essa aplicação da engenharia nos problemas aí. Tranquilo? Então, mais uma vez, a gente finaliza aqui uma aula, eu consegui fazer um resumo da aula passada, juntei mais 2 superfícies e mostrei mais ou menos as diferenças, tá? Então, bom estudo, para que esteja bem preparado para a nossa avaliação bimestral e a gente fechar esse primeiro bimestre. Um grande abraço para vocês, tá? Fiquem com Deus, até a próxima.